Em qual bolha você vive? Capítulo 1. Estava pensando sobre o que faz uma pessoa crescer e alcançar prosperidade pessoal e profissional, além de uma vida de intimidade, de conexão com Deus. Olhando para minha própria história, percebi que minha vida mudou radicalmente quando consegui furar todas as bolhas que me impediam de ser livre e de cumprir o meu propósito. Primeiro, eu precisei compreender o que significavam as bolhas e de que forma elas me aprisionavam, impedindo-me de crescer para atingir o exponencial. É exatamente isso que vou revelar neste livro, o que são as bolhas e de que forma elas nos escravizam. Bolhas são um conjunto de pessoas que inconsciente ou involuntariamente pensam e convivem da mesma forma, como numa torcida de futebol, por exemplo, em que os amantes de um time se vestem da mesma forma, usam os mesmos jargões e não aceitam argumentos contrários ao clube do coração. Normalmente, é nessas bolhas que as pessoas passam a maior parte do tempo. Muitas pensam que, de certa forma, o mundo acontece dentro delas. Por exemplo, quando uma pessoa mora numa cidade, existem muitas bolhas que precisam ser estouradas. Quando você descobrir a existência delas e identificar em quais está inserido, terá consciência do que é preciso ser feito para se libertar de cada uma e prosperar. Algumas das bolhas que controlam a vida das pessoas são: item religião, item política, item entretenimento, item cultura, item meio empresarial, item família, item mídia, item mercado financeiro, item redes sociais e tecnologia. Você consegue identificar em quais dessas bolhas está inserido e o motivo de estar preso a elas? Afinal, como podemos dominar se verdadeiramente nos encontramos aprisionados dentro dessas bolhas? A política é uma bolha que contém duas outras bolhas distintas inseridas. Bastam alguns minutos de conversa para detectarmos em cidade, ou até mesmo num determinado bairro, e não cogita hipótese de se mudar de lá, é porque tem aquele lugar como mundinho andela. Isso significa que está presa ali, em uma bolha. Geogpreagfilcai, este código. Muitas pessoas estão presas em bolhas sem saberem disso. Estoure todas as bolhas. Qual delas a pessoa está presa? Alguns defendem seus partidos e são tão fiéis a eles que atacam sem compaixão aqueles de partidos contrários. Além disso, acreditam que apenas sua visão e a ideologia de seu partido é a correta e são incapazes de questionar ideias e atitudes de seus representantes. Outros passam a vida presos a uma empresa e não sabem o que fazer quando são mandados embora, pois acreditam que aquela é a única maneira de prosperar. Dessa forma, se fecham para outras possibilidades que poderiam ser ainda melhores. A visão é tão limitada que um lugar se torna o mundo da pessoa, ou seja, ela vive pela empresa e pelo trabalho e se esquece, muitas vezes, de que há outras áreas essenciais na via, como a família. Agindo assim, é perceptível que ela esteja presa à bolha do meio empresarial. Eu me recordo de quando era executivo na Brasil Telecom e decidi sair da empresa. Muitos ficaram espantados, pois, na mente deles, aquele era o emprego perfeito, afinal, eu possuía estabilidade e um ótimo cargo. No entanto, eu sabia quem poderia me tornar. Ficar naquela bolha me impediria de cumprir o meu propósito. Então, eu furei a bolha do meio empresarial e decidi investir nas minhas próprias empresas. E adivinhe? Eu me tornei uma pessoa bem mais próspera. As redes sociais e a tecnologia em geral, por sua vez, exemplificam uma bolha muito forte, pois elas já se tornaram essenciais para muitas pessoas e estão associadas a outras esferas da vida social, como a política, o entretenimento, a mídia e a cultura. Elas afetam nossas conexões interpessoais e até nossa saúde, afinal, por que sair de casa e encontrar um parente, se posso fazer uma videochamada? Uma pesquisa do American Economic Review mostra que, apesar dos benefícios gerados pelas mídias digitais, elas também causam muitos impactos negativos, como o aumento expressivo nos casos de depressão e suicídio, além da perigosa influência em questões políticas, que favorecem a polarização e a divulgação de notícias de Pablo Marçal falsas. Também é fundamental mencionar os algoritmos presentes nessas redes sociais, afinal, são eles que controlam as informações que recebemos e condicionam o usuário a consumir somente o conteúdo indicado por eles. Dessa forma, sem perceber, você está sendo manipulado e absorvido por essa bolha quando, na verdade, deveria dominá-la. A igreja e a religião também são bolhas, talvez uma das maiores, porque possuem muitos adeptos e sua influência se inicia na
Infância, fase em que a possibilidade de questionar autoridades e tomar as próprias decisões é quase nula. Muitos frequentam igrejas por influência da família e trilham esse carinho sem refletir a respeito da verdade que estão vivendo e seguindo. Tornam-se os famosos não praticantes, que apenas aumentam os números estatísticos. E não vivem, de fato, a sua fé. E o pior, as pessoas que estão presas a essas bolhas acreditam que somente a religião delas é correta e soberana, e assim julga outras denominações, considerando-as inferiores. Inclusive, há religiosos que deixam suas próprias famílias em casa para estar em todas as programações e eventos da igreja. Ou seja, deixam de dedicar a devida atenção e tempo a uma parte fundamental de sua vida. Para mim, não faz sentido trocar nada pela minha família. Eles são minha prioridade, meu time e minha primeira equipe. Entenda, não estou falando que sou contra a igreja, não é isso. Mas é preciso saber discernir quando se está preso a algo e vivendo focado naquele mundo, sem conseguir dimensionar tudo o que existe fora dele. Frequente igrejas, não pare de ir, apenas não viva dentro dessa bolha, como se não existisse nada além dela. Espero que o objetivo deste primeiro capítulo tenha se cumprido, fazer com que você entenda o conceito de bolhas e perceba o quanto elas estão presentes em nossa vida, mesmo que de maneira imperceptível. No capítulo 2 você entenderá, de maneira mais detalhada, quais são as bolhas da vida e como começar a estourá-las. Estoure todas as bolhas. Mas antes de finalizar esta sessão, gostaria de convidar você a refletir sobre algumas coisas. A vontade de Deus é que você cuide da sua vida e transborde na vida dos outros. Ou seja, você precisa primeiro resolver os seus bloqueios e travas, para depois alcançar e ajudar mais pessoas. No entanto, isso não é possível se você está preso a diversas bolhas. Sendo assim, para ajudar a cumprir o seu propósito e viver o transbordo, eu convido a realizar o seguinte exercício. Observe quais são as bolhas que o impedem de crescer, se conectar com pessoas diferentes e expandir. É o apego ao lugar em que você está? As pessoas com quem você se relaciona? A política? A religião? As redes sociais? Seu trabalho? Sua família? Tudo que nos aprisiona, seja fisicamente ou com ideias, deve ser questionado. Por isso, pare um instante e faça uma lista. Em quais bolhas você vive?